todas. A luta continua. Salve, Joãozinho, meu parceiro. São Bom Paulo, dia. velho de Quer dizer, guerra. desculpa, boa noite. Ô, E a querido. Muna, Boa e a noite. Muna, a Muna e a Heloísa Irondina se filiou ao Sindicep, hein? Ô, Se Muna. refiliaram ao Isso aí. Sindicep. Agora estamos ao vivo. Raquel, Faz aquela de aumentar a tela do orador, por gentileza. Vamos lá? Então, boa noite, Estado de São Paulo, boa noite, Brasil. Começa agora o encontro estadual, o encontro do Estado de São Paulo, de luta dos trabalhadores do serviço público federal, estadual e municipal contra a PEC 32. Então, o objetivo nosso hoje é Caiu o seu som. Então, vamos lá. O objetivo do nosso encontro é o objetivo de, primeiro, motivador aí para a construção de um calendário de luta, né? Nosso objetivo é organizar aqui no estado de São Paulo a luta contra a PEC 32, né? A luta contra essa proposta do governo para que, de um lado, de um calendário de luta com o serviço nosso objetivo é a carreira dos servidores, né? Estabelecendo uma série de retrocessos, o fim do concurso público, acaba com a carreira dos servidores, acaba com a estabilidade no emprego público, estabilidade dos servidores públicos, e tudo isso com o objetivo de entregar para a iniciativa privada a prestação de serviços na área de saúde, de educação, de assistência social, de segurança pública para a iniciativa privada. Então, esse é o nosso objetivo. Nós tiramos aqui no estado de São Paulo, através de várias plenárias e reuniões com os trabalhadores, com o conjunto das centrais e de sindicatos no estado de São Paulo, uma estratégia que ela tem como centro aí a pressão, não só contra os deputados que estão na comissão especial, mas pressionar os vereadores nas regiões, né, construir audiências públicas contra a PEC 32 nas câmaras municipais, construir moções de apoio dos vereadores favoráveis aos servidores públicos e contra a PEC 32, a pressão no site Na Pressão dos deputados que estão na comissão especial, construir a pressão na região de moradia dos deputados que estão na comissão especial, fazer plenárias e realizar plenárias dos sindicatos, dos servidores públicos, de conscientização, de mobilização, de construção de luta. Construímos também uma estratégia de colocar faixas em todo São Paulo, colocar outdoors espalhados no estado de São Paulo, em especial nas regiões onde que estão a base social e a base, o colégio eleitoral que elegeu os deputados da comissão especial. Nós construímos também toda uma estratégia de comunicação que não só entre outdoors e faixas, mas a orientação de passar carro de som, de dialogar com a população, primeiro, sobre o que significa os servidores públicos na vida das pessoas, e segundo, alertando sobre o que é a PEC 32 e como é que vai ficar a vida desses servidores. Todo esse calendário nós temos hoje, fizemos uma grande live no dia 17, hoje o encontro estadual, e dia 29 e 30 de junho, um grande dia, um grande encontro nacional, apontando para um grande dia de paralisação nacional no mês de agosto e apontando para a construção da greve dos servidores públicos, porque não se continuar tramitando, há quem diga, viu, Adriana,
que essa PEC ela vai ter problema para continuar tramitando, mas se continuar tramitando, nós apontamos para a construção de um dia de paralisação no mês de agosto e a construção de uma grande greve geral dos servidores das 3 esferas no Brasil para combater essa PEC. Eu estou sabendo que está entre nós o deputado Ivan Valente. Gostaria de dar uma saudação, agradecer, né, pelo apoio do Ivan Valente, o apoio do Alencar Santana, meu companheiro da região de Guarulhos, que também está na comissão especial e se coloca como uma trincheira contra a PEC 32 e tem sido um parceiro importante das centrais sindicais, dos servidores, do Sindicato de Servidores Públicos, para fazer o contraponto e ajudar a gente a construir a luta contra a PEC 32 nos espaços legislativos. Então, eu gostaria de passar aqui para a minha companheira, que é da CSP com Lutas, da cidade de Campinas, né? A companheira Adriana Estela, servidora pública, que também vai fazer a sua saudação inicial e apresentar aí a dinâmica que a gente vai construir aí para abertura, para que os companheiros e companheiras aqui democraticamente façam as suas intervenções e, ao final, a gente vai fazer a leitura aqui de um documento político que foi construído aí pelas centrais sindicais. Adriana, a palavra está contigo, minha companheira, e vamos construir uma grande plenária e um calendário de luta. É isso mesmo, Douglas, muito obrigada aí, né? O Douglas já passou bastante qual é o cenário que está localizado, e a ideia nossa é construir esses encontros estaduais no país todo, igual está acontecendo agora aqui em São Paulo. Nós somos os pioneiros, estamos inaugurando esse processo, vai acontecer no Paraná, na Bahia, na Paraíba, vários estados já estão correndo atrás, Santa Catarina, já estão correndo atrás e marcando as suas datas. A ideia desses calendários, desses encontros estaduais, é justamente organizar a nossa mobilização. Dia 24, né, no sábado, muitos de nós já estarão nas ruas, pelo Fora Bolsonaro, levando a pauta da reforma administrativa, contra a PEC 32, mas também é muito importante que a gente se atente para o calendário nacional. O dia 29 e 30, vamos fazer o grande encontro nacional. Esse encontro aqui, a gente já tem mais de 100 e poucas pessoas na sala, mais as visualizações do YouTube, do Facebook, mas também queremos replicar tudo isso no grande encontro nacional do dia 29 e 30. Essa mobilização, ela vai ser precedida no dia 3 de agosto, por um dia em Brasília, de recepção aos parlamentares, com manifestação também. Então, as entidades que puderem enviar representações, em especial também os estados que são mais próximos, vão incorporar essas atividades. E aqui nós queremos tirar um calendário de lutas, apontar, contribuir para essa tarefa do encontro nacional. Como o Douglas falou, nós queremos construir uma greve geral do funcionalismo público para barrar, né, e destruir de vez essa reforma administrativa. Aí, para isso, né, além das formas de comunicação que o Douglas já citou, nós criamos um site nacionalmente organizado pelas 11 centrais, mais 4 movimentos, que é o Movimento Basta, a Frente Parlamentar Mista, o FONASEF e a UPB, que é a União dos Policiais Brasileiros. Nesse site, que chama www.contrapec32.com.br, vai estar reunido o nosso calendário, as nossas atividades e muitas informações explicando aí a reforma, material de divulgação, para ajudar todo mundo. Para a gente ter mais amplitude, para a gente divulgar mais tudo isso, é importante também acessar as redes sociais. As redes sociais é contra a PEC 32, tem um artigozinho lá. E aí Facebook, Instagram,
Twitter e YouTube. Então, peço aí a todos e todas que compartilhem, que divulguem, né? Curta, siga e divulguem geral aí para todo mundo, para a gente ter mais visibilidade. A ideia aqui hoje do nosso encontro é a gente começar com uma fala desses 15 movimentos, que são as centrais sindicais, as 11 centrais, mas esses 4 que compõem esse Fórum Nacional. Nós vamos também abrir um espaço para os parlamentares que estão aqui presentes, apoiando a nossa luta contra a PEC 32, e, na sequência, nós vamos abrir as falas para os companheiros e companheiras presentes. Serão 15 falas, então nós vamos estruturar essas falas, as inscrições dessas falas, para poder garantir as 3 esferas. Nós vamos fazer 5 falas de municipais, 5 falas de estaduais e 5 falas de federais. Quando começar a dinâmica das inscrições, a gente vai pedir para que deixem o chat só para as inscrições. E aí a gente vai falar, agora é a vez só dos municipais se inscreverem. E aí a gente dá um tempinho, os municipais se inscrevem. Agora é a vez só dos estaduais. E a gente repete a mesma dinâmica e segue de forma idêntica para os federais. Então, vai ter um tempo especial para cada segmento, né? Para cada esfera, para o trabalhador e trabalhadora de cada esfera se inscrever em momentos diferentes. Como nós temos certeza que terão muitas inscrições, então nós vamos propiciar um sorteio. Esse sorteio vai ser ao vivo, todo mundo vai poder acompanhar aqui na tela, e aí a gente garante as 15 falas. Ao final, como o Douglas já comentou, nós vamos ler o manifesto, que vai ser a apresentação aí do resultado do nosso trabalho, do calendário, do que nós estamos construindo. Essa é a dinâmica que está sendo proposta aí. Douglas, eu queria te convidar para a gente ir começando a chamar, então, o pessoal das centrais para dar a sua saudação. Legal. É que eu não estava conseguindo. Eu vou fazer uma sugestão para que o nosso companheiro de luta, o companheiro Ivan Valente, deputado federal, pudesse fazer a abertura e a hora que o nosso companheiro Alencar Santana entrar, possa falar e correr para outra agenda. Então, se tiver concordância aqui entre nós, eu gostaria de passar a palavra para um deputado parceiro dos trabalhadores, parceiro da luta contra a classe dominante brasileira, os patrões, os governos opressores, passar a palavra para o nosso companheiro Ivan Valente. Seja bem-vindo à plenária dos trabalhadores do setor público do Estado de São Paulo. Ivan, a palavra está contigo. Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar o Douglas, a Adriana e todos os dirigentes sindicais, as centrais que fazem parte dessa frente para derrotar a PEC 32, mas não só, né? Impedir as privatizações no geral e combater o governo Bolsonaro. Obrigado pelo convite para participar dessa plenária. Tenho muita expectativa que esse encontro do dia 29 e 30, né, traga um rumo correto, um rumo contundente para a gente derrotar essa emenda constitucional lá no Congresso e a mobilização posterior, que eu acho que nós estamos precisando de mais mobilização. Vocês sabem que a pandemia ela colocou um limite muito complicado, que era uma questão de saúde pública, inclusive de narrativa, né? Quer dizer, nós defendíamos a vida, o Bolsonaro é o emissário da morte, né? Da contaminação em massa, né? E nós defendemos exatamente o contrário, né? Preservar a vida, mas nós percebemos ao longo do tempo, com todos os protocolos e com todos os cuidados necessários à preservação da vida e da saúde, que tem um vírus pior do que o coronavírus, que é esse governo que está aí. Então, ir para a rua se tornou uma necessidade, né? Se tornou imprescindível, né? E as mobilizações têm que acontecer
com todos os cuidados e assim por diante. Agora, eu queria dizer a vocês o seguinte, essa emenda constitucional, né, ela é, sem dúvida, parte de um conjunto, né, de propostas que vem aprofundando o projeto neoliberal, propostas fiscalistas, propostas de destruição do Estado brasileiro, e a semelhança da reforma tributária, da reforma previdenciária, trabalhista e também agora administrativa, os próximos passos serão, por exemplo, a desvinculação de verbas para a saúde e para a educação, né? E a continuidade das privatizações, ou seja, da alienação da soberania nacional. Porque o objetivo dessa proposta, concretamente, é privatizar o Estado, é reduzir investimentos, é reduzir o acesso da população aos serviços básicos de qualidade, como dever do Estado, direito do cidadão, é o que quer o Guedes, é voucher para a saúde, para a educação, e mais do que isso, atacar os direitos dos trabalhadores. Então, evidentemente, essa reforma ela vai aumentar as desigualdades sociais e detonar, né, a administração pública e o serviço público de qualidade. Por isso, né, nós estamos lutando para que ela não seja votada, nem seja votada. Eu não sei se vocês viram hoje na Folha de São Paulo a entrevista com o presidente da comissão, né? E ele, obviamente, enrolou uma página inteira. O serviço público não era para atingir os servidores. Ora, nós sabemos exatamente que o caráter da reforma é fiscalista e ela está ligada à PEC do teto de gastos, entendeu? Ao esmagamento de direitos ou de pretensões. Não haverá reajustes salariais, não haverá progressões, não haverá direitos que já são consagrados do serviço público, né? E eles mentem para a população, nós sabemos disso, sobre o número de servidores, o Estado caro, né, como eles falam, e que entrega pouco. É toda uma narrativa que é garantida pelos meios de comunicação de massa cinicamente, porque eles podem combater o Bolsonaro, uma parcela da mídia, no que tange à pandemia, mas não quando se fala das reformas neoliberais. E a gente sabe que a maioria dos servidores públicos, principalmente nos municípios e nos estados, ganham pouco, né? Quer dizer, não é verdadeira essa ideia do privilégio, mas eles tentam criar esta narrativa para separar o servidor público, né, do povo trabalhador num país de 50 milhões de pessoas desempregadas, desalentadas ou na informalidade, ou que dependam do auxílio emergencial, como foi o caso que nós vimos aí o ano passado. Mas a verdade é que essa destruição ela é muito maior do que a gente pensa, não é só dos direitos dos trabalhadores, porque eles vão atingir, vão contratualizar e constitucionalizar também a execução de serviços, entendeu? Ou seja, entregar para ente privado. Então, é a contratação dos entes privados. É por isso que eles atacam o concurso público, a estabilidade e o regime jurídico único. Eles querem, na verdade, enxugar o máximo o Estado e esse Estado servir à iniciativa privada. Então, é óbvio que eles vão atacar princípios da administração pública, que estão lá no artigo 37. Eu já disse em vários debates com vocês que nós conseguimos pelo menos 2 vitórias lá na Comissão de Constituição e Justiça, que foi você impedir que ele destruísse a centralização no Executivo, no caso o Bolsonaro, né? Pudesse extinguir órgãos inteiros, entende? Então, mas eles ainda podem extinguir cargos. Então, em segundo lugar, né, evidentemente, ele queria aprovar um princípio, vários princípios que não foram aceitos, mas, em particular, eu quero falar do princípio da subsidiariedade. É muito grave isso, que era o Estado ser subsidiário, ou seja, o Estado só entra onde o mercado não entra. Ele é suplementar, né? Ou então
a imparcialidade, ou seja, é o cala-boca no servidor público. O servidor público não pode mais ter pensamento, não pode ter liberdade de expressão. Isso tudo estava contido na PEC, porque é uma lógica pinochetista, uma lógica que o Guedes trouxe lá do Chile, do golpe de Estado de 73, lá no Chile, né? E que agora a Constituinte chilena vai reverter, certamente, com uma nova Constituição. Porque tudo que foi privatizado lá será revertido, certamente, por essa Constituição. Então, pessoal, o que eu queria colocar, e agora um pouco, logicamente, vocês já conhecem esse debate, mas eu quero dizer o seguinte, na correlação de forças lá no Congresso Nacional, e por que a pressão dos servidores deve se engajar junto com a pressão geral pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment do Bolsonaro, porque nós temos que dar uma paralisada no Congresso Nacional, né? Nós temos que, de alguma forma, estancar essa lógica do Arthur Lira, do Centrão, de atropelar, porque eles eliminaram os dispositivos de obstrução através do regimento interno da Câmara, praticamente foi reduzido em 80% a capacidade de obstrução, e o sistema remoto está votando coisas à meia-noite, à 1h da manhã, com quórum de 505, 510 deputados, que é uma grande balela, porque essa hora o deputado já estava dormindo. A partir das 10 da noite, eles estão entregando celulares para assessor votar. Isso é um escárnio, né? Isso por causa do álibi da pandemia e do sistema remoto. E tem o perigo realmente da contaminação. Agora, eu acho que essa questão ela vai ter uma mudança no segundo semestre, possivelmente, e o aumento das movimentações, das mobilizações. Terceiro, eu acho que tem contradições entre eles. Então, eu queria finalizar, estou entendendo que é apenas uma saudação aqui, né, Douglas, que a gente vai fazer hoje para os dirigentes sindicais, que vocês precisam discutir as tarefas, mas eu acho que é importantíssimo que haja uma enorme pressão individual em todos os parlamentares, nas suas cidades de origem, entende? Visitando o parlamentar, colocando faixas, ou seja, perturbando mesmo. E eu acho que tem contradições entre eles, muitos parlamentares têm ligações com setores do funcionalismo público e outros, né, não querem essa carga para as eleições de 2022. Então, quanto mais a gente conseguir adiar esse processo, esticar esse processo, entrar já no processo eleitoral, entende? Maior probabilidade dessa PEC ser arquivada, que é isso que nós estamos esperando, porque no debate eles perderam todas. Entende? Em todos os debates da CCJ e agora mesmo na comissão especial, eles perdem o debate. Então, é preciso localizar nesse centrão, né, um inimigo mesmo, alguém que quer ganhar as emendas de relator, ganhar essas emendas. Hoje apareceu emenda de cheque em branco, está no Estadão agora de tarde, ou seja, as benesses que eles recebem para votar qualquer coisa que destrua direitos ou desmonte o Estado brasileiro. Mas acho que o funcionalismo público está de pé e vai conseguir dar uma resposta à altura. Então, queria que vocês contassem com o nosso mandato, com o PSOL, lá na Câmara dos Deputados, estamos à disposição. Muito boa sorte aí nessa arrancada mobilizatória e vamos derrotar a PEC 32. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, deputado. É isso aí, tem muita gente aqui nos acompanhando, nos assistindo. Muito importante a gente contar com o apoio dos deputados e também com os comentários da galera. Muita gente mandando aí boa noite nas redes sociais, né? E também aqui tem um comentário da Silvana: nós temos que parar esse país até sair esse governo privatizador. Então, mandem suas mensagens que a gente vai lendo, a gente vai comentando, né? Acompanhem o nosso site aí no YouTube, no Facebook. E para enriquecer ainda mais aqui o nosso debate, eu gostaria de convidar o deputado Alencar Santana,
do PT, que também faz parte da comissão especial e está nessa batalha junto com a gente para tentar barrar a PEC 32. Deputado Alencar Santana, podem abrir o microfone dele, por gentileza, ligar a câmera, que ele não aparece aqui na tela. Tô aqui. Olá, Apareceu. olá, tudo bem, companheiros, companheiras? Boa noite aí, todos e todas. Parabenizá-los pela realização desse encontro, enfim, a direção de todas as centrais. Queria, na pessoa do Douglas, presidente da CUT, cumprimentar todos os dirigentes sindicais presentes, cumprimentar o Ivan, que falou há pouco, estava escutando aqui o Ivan. Bom, gente, é mais um ataque frontal e claro ao Estado brasileiro, sem dúvida alguma, de tantos que se iniciaram desde 2016 e que tomou intensidade aqui nesse governo, né? Começou lá atrás com a reforma da Previdência e continua esse desmonte. Dentre das poucas verdades que o Bolsonaro falou na vida, ele disse uma textualmente que nós temos que levar em consideração, quando ele foi a primeira vez aos Estados Unidos, onde ele disse que primeiro eles iam desconstruir. E, de fato, eles estão desconstruindo os marcos do nosso Estado, né? E tem alguns inimigos para ele, como servidor público aqui, todos nós sabemos, e a reforma é esse desmonte. Ora, se a reforma fosse boa, porque eles falam o seguinte, não vai atingir o servidor atual, vai valer só para o futuro. Mas se fosse boa, valeria de agora. Ele sabe que a proposta é ruim, ele sabe que não trata de uma reforma, ele sabe muito bem que é um desmonte, é uma mudança do perfil do Estado brasileiro de ponta cabeça, né? Uma lógica totalmente inversa. Como o Ivan mesmo disse, é o Estado que fica refém dos interesses privados, né? Uma coisa absurda, porém que para eles tem lógica, porque para eles o Estado é tão somente um instrumento para poder favorecer e garantir interesses financeiros, interesses privados. E o que mais nos choca é que muitos colegas deputados ali, a sociedade em geral, né, sem dúvida alguma, ela percebeu, pessoas que tinham crítica porventura, a importância do serviço público mais do que nunca. Porque quem socorreu, quem atendeu, quem salvou, quem garantiu apoio nessa crise, não foi a iniciativa privada. Quem atendeu na unidade de saúde? É o SUS, é o servidor público. Quem salvou vidas? Foi o SUS. Quem garantiu o funcionamento das estruturas nesse período, mesmo no período mais restrito de isolamento, foi o poder público. Quem socorreu, garantindo recursos às empresas, que eles dizem que defendem o livre mercado, foi o poder público, e por detrás tem servidor público. Então, é uma coisa inversa daquilo que de fato é necessário, e só não percebeu, nesse momento de uma forte crise que vivemos, quem não quer, né, ou quem não tem a devida sensibilidade para observar a importância do poder público. Bom, e ali são diversos marcos que eles alteram, eles sabem claramente que é para desmontar o Estado brasileiro, eles sabem que a proposta é ruim, eles sabem que a proposta é nefasta, por isso que eles vêm com esse discursinho de que só vale para os novos. E isso também é mentira, porque vale também para os atuais, quando simplifica, por exemplo, o processo de demissão do servidor público, deixando os atuais também refém do governo de plantão. Né? Eles sabem as maldades ali embutidas, né? Que não são poucas. Ao acabar com o serviço público, o servidor, mais do que nunca, vai ficar refém, né? Vai ficar preso à vontade política. Aí, de fato, acaba com a autonomia, acaba com o caráter público, né, do serviço a ser prestado por qualquer servidor. Bom, eu não vou me alongar, dizer que os trabalhos na comissão retomam em agosto, é um tema sensível para muito deputado. Portanto, uma pressão e uma marcação cerrada pode mudar voto, porque nenhum deputado da base do governo, que hoje, porventura, quer votar favorável,
vai lá na unidade de saúde, numa escola, numa base policial, num setor social da prefeitura, qualquer outro órgão público, dizer que está votando contra servidor público. E todo deputado, não importa o estado, não importa a região, tem diálogo constantemente com o servidor público no seu estado e no seu município. Portanto, chegar até ele uma pressão, chegar até ele uma cobrança faz diferença. Avançar nessa PEC, nesse período de pandemia, foi mais uma covardia dessa Câmara com controle absoluto do governo, né? Uma traição ao servidor público, que foi quem socorreu nesse período. Portanto, esse calcanhar, essa cobrança ali, pode mudar voto, porque eles estão preocupados, sim. Esse argumento de que é só para amanhã é porque eles estão com medo de assumir que a proposta é péssima. Portanto, nós temos que cobrar. Sei que haverá um ato no dia 3 de agosto de diversas lideranças sindicais em Brasília. Importante reforçar isso, a organização, a presença, a mobilização, com os devidos cuidados, mas tem efeito, e a posteriori essa cobrança mais tete a tete, mesmo que pela rede social. O cara tem que saber que o servidor sabe que ele está votando contra ele, porque no ano que vem tem eleição, e não podemos aceitar esse engodo de que não vale para os atuais e que não vai, de fato, desmontar o serviço público. Ele sabe que é mentira e nós temos que demonstrar essa contradição. Além desse ato em Brasília no dia 3, dizer que a bancada do PT está fazendo um seminário também no dia 3, no final do dia, virtual, né? Quem quiser participar, nós vamos estar mandando aí alguns nos grupos de Zap também para participar, dar a sua palavra, é importante, né? Que todos ali, enfim, nós temos que reforçar os canais de pressão, reforçar os canais de mobilização e derrotar a PEC da reforma administrativa, a PEC do desmonte. Eu creio que é possível, se a gente apertar um pouco mais, beliscar um pouco mais e constranger a base bolsonarista e a base que se diz democrata, mas que no dia a dia dá sustentação ao governo. Diz que não quer esse governo, que esse governo é autoritário, mas na prática, todo dia ali está votando, está apoiando as medidas contra o povo brasileiro do governo Bolsonaro. Tem que chegar nesses também. Bom, forte abraço, parabéns a todos aí, conte conosco, estamos à disposição, nosso mandato, toda a bancada do PT, mais uma vez, na pessoa do Douglas, cumprimentar todos os demais dirigentes. Obrigado, Alencar. Nós é que agradecemos aí a luta. Eu tenho dito aí, viu, Ivan, Alencar, que muita coisa ruim foi feita contra os trabalhadores no Brasil, mas nenhum voto do PT, do PSOL e do PCdoB, né? Então, esses partidos votaram contra todas as ações, reforma previdenciária, reforma trabalhista, terceirização da atividade fim, PEC 95, não tem nenhum voto do PT, do PSOL e do PCdoB. Eu acho que é importante a gente fazer esse registro e agradeço aos dois parlamentares, Ivan Valente, Alencar Santana, primeiro pela disposição de luta lá no Congresso Nacional e por estar aqui conosco nessa luta. Então, dito isso, a gente vai começar aqui a chamada para que os representantes aqui falem pelas suas entidades. O Basta, quem fala pelo Basta, levanta a mãozinha aí para a gente chamar o representante do movimento Basta para fazer a sua intervenção, e aí a intervenção de 3 minutos para que a gente possa também abrir para as demais entidades que estão aqui na... Então, Basta, os companheiros do Basta, o CGTB, companheiros da CGTB, que está na sala, que vai falar pela CGTB, levanta a mão e a gente imediatamente passa a palavra. CSB,
CSB. Eu acho que é o Aires, né? Companheiro Aires Ribeiro. Boa noite, Douglas. Posso começar? 3 minutos, meu companheiro. Seja bem-vindo aí. Um A palavra abraço, tá um abraço a contigo. todos, a todas. Quero aí saudar esta unidade das centrais sindicais, dos movimentos sindicais, movimentos todos unidos contra esta proposta de emenda constitucional. Quero, em nome aí da Adriana, saudar todos os companheiros que fazem parte deste grupo que está coordenando todo esse movimento. Quero saudar os parlamentares, em nome aí do deputado Alencar Santana, saudar aqui a vereadora Luciana, presente conosco. Bom, vejo aqui que nós temos mais de 200 pessoas participando hoje desta reunião. Muito bom, muito bom. Isso renova as esperanças, isso dá mais gás para toda essa unidade que estamos construindo. Sabemos que a luta, o objetivo não é fácil, mas não é impossível. E a gente tem, verificando agora a presença de muitas lideranças, esse grande corpo, esse universo de trabalhadores do setor público, como também na iniciativa privada, tenho certeza que a gente vai chegar àquilo que a gente quer, que é o sucesso de derrotar esta proposta de emenda constitucional. Também quero dizer que não só o movimento do dia 3 é fundamental, mas o movimento que a gente faz no dia a dia, nas redes sociais, ali na porta da fábrica, na porta do serviço público, o movimento que a gente faz na porta do deputado. É importante que a gente continue fazendo essas ações na casa do deputado. E São Paulo tem aí uma grande atividade, São Paulo tem uma grande responsabilidade. Nós temos 70 deputados. E segundo aí o site Não a PEC 32, hoje está lá, 25 são favoráveis, 32 se dizem indecisos, e nós temos apenas 13. O nosso desafio é chegar de 13 para 24. Nós precisamos conseguir mais 11 votos, 2/3. São Paulo não pode passar vergonha. São Paulo não pode deixar isso acontecer. Nós temos que dar exemplo, nós somos fortes, nós temos capacidade. Vamos à luta, vamos ao enfrentamento. Muitos dos nossos pares aqui dos servidores municipais estão batendo na porta dos deputados, chamando os deputados para reuniões, convocando os deputados, fazendo a discussão. E, por fim, deputado, se votar, você não volta. É isso que a gente tem que fazer. Eu acredito na força de São Paulo. Vamos conseguir esses 12 votos. A luta continua. E fora Bolsonaro. Obrigada, Aires. É isso aí, fora Bolsonaro. Nós estamos vendo que muita gente quer se inscrever, então nós vamos explicar como que vai ser a dinâmica das inscrições antes de chamar o próximo a fazer a fala. Peço, então, que todos abaixem as mãos, peço que o pessoal não use o chat agora para fazer as falas, né, para comentários e tal, porque nós queremos fazer só as inscrições do pessoal que é do serviço público municipal. Então, agora, todo mundo que é municipal, escreve no chat o nome, né, e a entidade, o local, alguma referência aí para a gente fazer o sorteio na sequência. Quem vai fazer a fala agora é a CSP com lutas, vai ser o companheiro Paulo Barella, e na sequência o companheiro Renê, da CTB. Então, na fala desses dois companheiros, está aberta as inscrições aqui para quem são servidores municipais. Então, só municipal, por favor, não escrevam comentários no chat, segura só um pouquinho que depois das inscrições a gente libera o chat geral de novo para a galera, tá bom? Eu queria convidar o meu companheiro Paulo Barella para falar em nome da nossa central, a CSP com lutas. Já está aí o microfone dele liberado? Ok. Bom, contigo, Barella. Ok. Queria cumprimentar minha querida companheira Adriana, meu querido companheiro também Douglas, da CUT, importante, e os companheiros e companheiras das entidades demais centrais, parlamentares, etc., que estão aqui nessa noite de hoje aí,
realizando essa plenária muito importante na preparação do nosso encontro. Na verdade, na preparação do nosso encontro como parte da luta ferrenha que nós estamos desenvolvendo contra a aprovação da PEC 32, da reforma a reforma administrativa. Eu acho que aqui o mais importante a registrar é a unidade que nós estamos construindo a partir das reuniões e dos encontros que nós estamos fazendo no setorial do Fórum das Centrais Sindicais. Nós estamos realizando uma série de plenárias pelo país, estão acontecendo assembleias nos locais de trabalho, e eu acho que é dessa forma. Nós temos que dar uma ênfase ao processo de mobilização para que cheguemos nesse encontro, nos dias 29 e 30, com uma participação bastante significativa. Para além disso, é muito importante que a gente discuta, debata, na base das categorias, a necessidade, não só do dia 3, de ter uma participação no dia 3, nós sabemos das limitações que temos de fazer atividades presenciais, mas é fundamental nesse momento para enfrentar de fato o Bolsonaro, essa política genocida que esse governo vem aplicando, um dia nacional de mobilização com paralisação nacional nas 3 esferas. Nós da CSP com Lutas entendemos que é preciso reafirmar a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, que isso tem que estar combinado com a luta contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tem que estar ligado à construção de um projeto, de um programa alternativo do interesse dos trabalhadores contra as políticas que o governo vem aplicando aí. Um miserável auxílio emergencial de R$ 150 aí não atende às necessidades da população, não chega sequer a 10% ou em torno de 10% do que é uma cesta básica em São Paulo. Então, é um governo genocida, é um governo que aplica políticas em benefício dos grandes banqueiros, dos grandes latifundiários, das empresas, dos oligopólios. É uma política que atua para minimizar os efeitos de uma crise econômica que já vem desde 2008 e que eles não conseguem resolver, e que, na medida em que acontece a pandemia, isso se aprofunda ainda mais, e a saída que eles encontram é atacar as conquistas do conjunto da classe trabalhadora. Portanto, a nossa unidade tem que ser feita agora, assim como tem sido feita no fórum pelo Fora Bolsonaro. Desse mesmo jeito, nós temos que construir o processo aqui para evitar que passe essa reforma administrativa. Nós precisamos botar o bloco na rua. Por mais que tenha uma pressão em torno das eleições do ano que vem, a derrubada do Bolsonaro tem que acontecer agora, não podemos esperar. E, inclusive, para evitar que a reforma administrativa passe, que a boiada siga passando, como está acontecendo e como nós estamos vendo, tem que tirar o Bolsonaro, não podemos esperar até 2022, porque quanto mais tempo fica esse cara no poder, esse governo desse genocida, cada vez o ataque contra a classe trabalhadora é maior. E para finalizar, companheiros e companheiras, eu queria chamar a atenção de que é importante que nós discutamos no conjunto das nossas entidades, não só uma mobilização e uma greve no setor público das 3 esferas contra a reforma administrativa, mas também, no bojo da luta pelo fora Bolsonaro, nós temos que construir uma greve geral. Está colocado isso na ordem do dia. Temos feito grandes mobilizações, mas elas ainda são mobilizações de ampla vanguarda. Não trouxemos ainda os setores, por exemplo, operários, os trabalhadores das fábricas, das indústrias, né, das montadoras, e nós precisamos também construir um processo em que paralisemos as atividades no Brasil, porque é dessa única forma que o governo e que os empresários entendem quando os trabalhadores entram em processo de luta, é quando ataca o bolso deles, é quando tira dos lucros deles. Um grande abraço a todos e todas, vamos construir o Encontro Nacional em 29 e 30, vamos para a mobilização em Brasília, vamos seguir construir uma greve unitária das 3 esferas e avançar numa greve geral no país para botar para fora Bolsonaro e para evitar que passe essa reforma terrível que ataca os interesses do conjunto da nossa classe. Grande abraço a todos e todas.
Obrigada, companheiro Barela. Então, agora queria chamar o companheiro Renê, da CTB. Lembrando que na fala do companheiro Renê, a gente encerra as inscrições dos municipais. Então, agora, gente, pedindo aí usar o chat só para as inscrições de municipais. Quem está mandando mensagem, eu peço para segurar um pouquinho, tá? Renê, tá por aí? Estamos aqui. Vamos lá? Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui na sala, servidores públicos de todas as esferas aqui no municipal, estadual, federal, todos participando aqui ativamente desta luta contra essa reforma administrativa, que, na verdade, nós entendemos que não é uma reforma, né? Quando o conceito de reforma é para melhorar. Na verdade, é destruição do aparelho público, do servidor público que vai atender ao público, à população. Acho que é isso que nós temos que transparecer para a população, para que ela entenda que essa reforma, essa PEC 32, ela vai muito além do funcionamento do Estado brasileiro, ela diz muito além da questão de admissão e demissão do funcionalismo público. Ela altera substancialmente a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, onde nós temos consagrados vários direitos e que esses direitos só são aplicáveis através do funcionalismo público, em todas as esferas, no judiciário, na educação, na saúde. E o que eles querem, na verdade, é privatizar esse atendimento público, né, gratuito para a população. O objetivo é esse. Como todas as reformas, todas as interferências feitas pelo governo de Jair Bolsonaro são no sentido da precarização, de retirar direitos, de acabar com direitos consagrados da classe trabalhadora e do cidadão brasileiro e brasileira. É por isso que nós, da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, nos somamos na luta aqui de todas as centrais, na luta unitária contra essa PEC 32. E é necessário que a gente pressione os deputados estaduais para que eles demonstrem o posicionamento dele, esses que estão indecisos, como os companheiros que me antecederam falaram, nós temos que pressionar esses deputados estaduais para que eles tomem um posicionamento em defesa do aparato público, da res pública, né? Não podemos, nós temos que fazer esse debate com a população para que a gente pressione e não deixe que essa reforma administrativa seja aprovada, porque vai ser mais uma derrota e um ataque à classe trabalhadora, ao cidadão e cidadã brasileira. Então, por isso que nós temos que ser firmes nessa luta, e o Fórum Estadual está de parabéns, porque ele monta uma agenda, já vem discutindo isso, e agora se engloba no dia 29 e 30 na agenda nacional, e caminhando também para uma possível paralisação, uma possível movimentação muito grande na esfera municipal, estadual e federal, em um dia de paralisação. Aí nós vamos discutir ainda, mas mostrando para a população que quem vai sair prejudicado é a população brasileira, porque essa reforma ela dá poder à presidência da República para reorganizar o funcionamento do Estado de maneira arbitrária, né? Sem um debate com a sociedade civil, sem um debate com o Congresso Nacional, e nós estamos vendo que todas as medidas que foram colocadas de maneira arbitrária vêm para prejudicar a população, vem para prejudicar o povo mais pobre. Por isso que nós estamos assistindo aí o nosso país aumentando a fome, a miséria nas ruas, pela cidade por onde nós andamos, o desemprego aí alcançando, entre o desalento e a informalidade, em torno de 50 milhões de brasileiros e brasileiras. E é por isso que essa pauta também vai estar presente agora, no próximo dia 24 de junho, em todas as ruas do Brasil, em todas as capitais e municípios, onde teremos atos nesse dia 24 de junho, chamando o Fora Bolsonaro. E aqui em São Paulo, na capital,
nós estaremos na Avenida Paulista, a partir das 15 horas, no MASP, dizendo não a essa política genocida que levou à morte de mais de 530 mil brasileiros e brasileiras. Nós estamos assistindo aí o descaso com a vacina, com a ciência, e a reforma vem nesse sentido de aprofundar e de precarizar o atendimento à população, que o que não seria da população brasileira nesse momento se não fosse o SUS, o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde se concretiza na ação, no trabalho de enfermeiros, enfermeiras, de médicos que vacinam o nosso povo de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Então, é fundamental, neste momento, a defesa do funcionalismo público, a defesa da Constituição Cidadã de 1988 e dizendo fora Bolsonaro e não a PEC 32, não a reforma administrativa. Muito obrigado. Legal, legal, legal. Renê, só avisando, a gente tem um ato aqui na Paulista, e que vai ter um caminhão de som das centrais sindicais, que aí o foco é mais nas questões, nas bandeiras trabalhistas, no Fora Bolsonaro, mas também levando a nossa bandeira aí contra a PEC 32, por emprego, auxílio emergencial de R$600, contra as privatizações. E, Renê, já tem muitas cidades, você estava na reunião ontem, da organização no Estado, vai ter Fora Bolsonaro em todo o Estado e no Brasil, mais de 220 cidades. E lembrando, para quem chegou agora, que dia 29 e 30 nós teremos o Encontro Nacional. É importante colocar na agenda, né? E estamos tudo direcionando para um grande dia nacional de paralisação rumo à greve geral dos servidores públicos contra a PEC 32. Adriana, quem que está inscrito nesse momento? Agora são os servidores municipais que falam, é isso? Quais são os sorteados aí? Não, a gente vai sortear depois, daí eu compartilho a tela. Isso. A UGT está presente aqui, viu, Adriana? Eu vou... Tá, só um minutinho, só um minuto, gente, peraí. Pela ordem alfabética, o próximo a falar é o companheiro Sérgio Antiqueira, que ele é o coordenador do macro setor do serviço público, da CUT, né? Que a gente reúne servidores públicos da União, do Estado e dos municípios. Serginho, a fala está contigo, só para a gente, para quem está nos acompanhando entender, nós vamos chamar aí os representantes das centrais pela ordem alfabética. Depois da CUT, o Tiago Duarte, do FONASEF, a Força Sindical, a Cristina Gomes, a Frente Parlamentar, que não tem nome ainda, a Intersindical Central, o Pedro Ottoni, a Intersindical Instrumento, o Sérgio Ipoldo, a Nova Central não tem representante ainda. Lineu Mazano está presente, Douglas. Já? Ótimo, Já. ótimo. Valeu, obrigado. Tem aí o nosso companheiro Lineu. Vamos atualizar a lista aí. Tem o Lineu, a Pública, o GOSE, a UGT, o Wagner Souza, a UPB ainda não apresentou o nome. Ok? Então, com a palavra... CSP com luta, Joaninha. Já falou da CSP, Joaninha, obrigada, viu? Só uma coisa aqui, Douglas, só lembrando que a gente encerrou, então, a fala das inscrições municipais. Eu vou colocar aqui no chat quem são os inscritos de municipais, tá? E depois a gente abre para os estaduais. Ok, então agora, nesse momento, eu passo a palavra para o nosso companheiro Sérgio Antiqueira, presidente do Sindicep, o sindicato que está fazendo uma luta contra a política neoliberal do governo do PSDB, MDB aqui em São Paulo, e que é coordenador do macro setor do serviço público da Central Única dos Trabalhadores. A palavra está contigo, meu companheiro. Obrigado, Douglas. Boa noite a todas e todos. É um prazer aqui estar com a companheirada, saudar todos os sindicatos, as centrais sindicais, os parlamentares que estão aqui, né? E já ir para o principal aqui, que eu acho que essa construção de unidade ela é fundamental, porque ela mostra para a classe trabalhadora
né? Ela mostra para os servidores, para as servidoras, para o funcionalismo aí no Brasil todo, aqui no estado de São Paulo, né, que a gente vai precisar unificar essa luta, que a gente vai precisar fazer esse enfrentamento conjuntamente, e vamos precisar dos braços e pernas e das cabeças de todo mundo para fazer isso. E eu acho que isso passa principalmente, a princípio, pelo diálogo que a gente precisa fazer nesse processo com a população, né? Eu acho que a gente tem um momento oportuno aí, eu acho, por duas coisas. Primeiro, porque a gente está vendo o enfraquecimento aí do Bolsonaro, a gente vê ele se desfazendo um pouco, mesmo com as tentativas aí de repetir a facada, fakeada aí de 2018, mesmo com isso ele vem se enfraquecendo, vem um movimento aí de abandono dele que ainda vamos precisar fortalecer muito mais. Mas isso é muito importante, a gente tem que aproveitar. E nessa onda, a gente tem que fazer esse diálogo com a população. A gente tem que explicar que essa PEC é a PEC não é a PEC nem da rachadinha, é a PEC do rachadão, é a PEC para facilitar que aqui no professor da escola seja um professor, aí sim uma escola com partido, porque o professor vai representar o prefeito e o secretário de educação, que se a gente for para uma OBS para ter vacina, não temos mais garantia de que essa vacinação vai ser para todo mundo ou se vai ser para quem é amigo, porque eles vão ser indicados por secretários de saúde. A gente precisa explicar que não vai ter como na CPI ter servidor público denunciando esquema de corrupção de vacina. Por quê? Porque esse cara vai estar comprometido não com o concurso público, não com o Estado, ele vai estar comprometido com o governo que colocou ele, que dali pode tirar. Ele vai estar defendendo o emprego dele e, às vezes, parte do salário dele indo para o bolso de algum presidente corrupto ou de algum outro gestor aí corrupto. Então, a gente precisa fazer esse diálogo muito claro, muito objetivo com a população. Fazer essa pressão nos deputados, fundamental para isso, aproveitar esse desgaste que o Bolsonaro está tendo, e também, agora, para tudo isso, dia 24, a gente tem que dialogar com nossos trabalhadores da nossa base. Nós temos que conversar com os servidores municipais, com os servidores estaduais, com os servidores federais, e nós estamos cumprindo essa tarefa enquanto sindicatos, enquanto centrais. Isso é muito importante, porque tirar dessa posição confortável de acreditar que essa PEC não é uma PEC para futuros servidores. Aqui já foi dito várias vezes, temos que explicar. É o fim do concurso público, é o fim da estabilidade, não está direto lá, mas à medida que você mexer justamente com avaliação de desempenho, você tira a constitucionalidade disso, qualquer um vai fazer de qualquer jeito, e essas pessoas vão perder emprego para abrir justamente para os amigos do rei. A gente precisa fazer esse diálogo permanentemente, e para tudo isso, nós precisamos trazer o trabalhador para a rua, nós precisamos ampliar, e eu acredito que dia 24 nós vamos estar conseguindo fazer essa ampliação do que foi agora em maio e junho. Nós temos que estar em todo o estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, na capital, aqui na Paulista, nós precisamos botar o pessoal na rua, enfraquecer isso daí, e ter muito claro também que nós estamos indo lá para tirar o Bolsonaro, mas também para acabar com essa PEC do rachadão aí. Eu acho que esse diálogo direto com a população e fazer o enfrentamento aí dos deputados, eu acho que a gente construir estratégia, vamos buscar organizar isso. Então, a CUT, junto com as demais centrais aí, vai estar junto com todos os nossos sindicatos, com certeza, para fazer essa luta aqui, que a gente já faz no nosso cotidiano, no dia a dia, no enfrentamento, nossos sindicatos, nós vamos trazer agora com os braços e mãos unidos aí, ombro a ombro, lado a lado, para a gente enfrentar e derrubar essa PEC. Então, obrigado aí, uma boa noite para todas e todos aqui. Obrigada, companheiro Sérgio. É isso, a nossa luta segue ombro a ombro. Então, agora, né, a gente vai dar início às inscrições dos estaduais. De novo, aquele pedidinho chato de não escrever no chat só por um tempinho. Enquanto isso, a galera que quiser fazer inscrição, o chat está liberado só para inscrição. A gente pede, né, então, que se inscrevam, coloquem aí os seus nomes, tá? Só estadual agora. Vai ser as inscrições durante as próximas 2 falas, que vai ser agora a próxima do Tiago Duarte, pelo Fonasef, e, na sequência, a Cristina Gomes, pela Força Sindical. Então, o chat aberto para inscrição de estadual e, na sequência,
a gente ouve agora aqui o Tiago e, na sequência, a Cristina. Adriana, é importante dizer que quem se inscreveu estadual fora do prazo tem que se inscrever agora, que eu vi algumas inscrições no momento que era a inscrição dos municipais, tá bom? Então tem que se inscrever agora. É isso aí. Quem é o próximo a falar? Então agora é o Tiago pelo Fonasef. Opa, chega junto aí, Tiago. Obrigado, Douglas, Adriana, boa noite a todos e todas. Pelo Fonasef, o Fórum de Entidades de Servidores Públicos Federais, que está junto com as centrais sindicais, com o BASTA, fazendo essa construção do Dia Nacional, do Encontro Nacional de Servidoras e Servidores Municipais, Estaduais e Federais, no dia 29 e dia 30, dando aqui uma saudação mais no sentido de relembrar a importância da gente qualificar e intensificar essa mobilização no segundo semestre. A gente sabe que, se for para o ano que vem esse debate da PEC 32, o governo vai ter muita dificuldade de aprovar. É estratégico para o governo aprovar. Esse governo ele vai se manter no governo se ele conseguir entregar parte do que ele tem comprometido, né, com o ministro Paulo Guedes, com o Bolsonaro, ele tem comprometido com o setor da sociedade, e se ele não entregar cada vez mais, ele vai perdendo o apoio também de uma parte ainda que sustenta ele na sociedade, né? A gente precisa vincular a pauta do Fora Bolsonaro do dia 24 com Fora Reforma Administrativa. Isso é essencial. Nós tivemos já a experiência de, no sábado, fazer uma manifestação significativa do Fora Bolsonaro e, na segunda-feira, ser aprovada a privatização da Eletrobras. Então, para que isso não se repita com o tema da reforma administrativa, é de muita importância a gente linkar as duas pautas, né, dialogar com os servidores da importância de fazer esses dois debates e de envolver os servidores municipais, estaduais, federais, no dia 29 e dia 30, no dia 3 de agosto, né, que vai ser uma manifestação lá em Brasília que vai ter, mas principalmente e em especial na mobilização cotidiana, né, nessa pressão cotidiana em cima dos deputados. Aqui em São Paulo são 70 deputados federais, gente. Desses 70, pelo menos uns 40, né, de 30 a 40, a gente tem que fazer pressão. Uns 10 é escracho, né, é novo, é Kim Kataguiri, é esse povo que aí é só na base do escracho, 10 a 15, e tem o pessoal da oposição que já vota, né, como o Douglas comentou, do PSOL, do PCdoB e do PT, que a gente sabe quais são os votos e a canalização da pressão não precisa ser em cima deles. Mas, em especial, o restante dos deputados do Estado, é importante a gente fazer um processo de pressão nas redes sociais, nas ruas, agora dia 24, nas cidades onde tiver ato, fazer a ponte, na base eleitoral do deputado, né, com faixas, com carro de som, enfim, cobrando posicionamento contra a reforma administrativa, a favor do SUS, a favor da educação pública, a favor do serviço público. Então, aliando essa ideia de ruas, redes sociais e pressão em cima do parlamentar, que nós vamos ter condição de barrar a reforma administrativa. Encerro dizendo que na PEC emergencial tinha um item especificamente sobre a questão dos servidores públicos, e esse item passou com apenas 11 votos a mais do que era necessário na votação. É necessário 308 votos para uma PEC e passou com 319. Então, assim, por pouco foi aprovada a parte que prejudicava os servidores na PEC emergencial, né? Então, eu acho que vale a pena a gente insistir na mobilização, na pressão até o final e aumentar, intensificar, como cada entidade aqui consegue ampliar a mobilização para que no dia 29, no dia 30, só do estado de São Paulo, a gente tenha 500 colegas, servidores e servidoras lá, se energizando para construir a greve geral do serviço público, na segunda quinzena de agosto, se tudo der certo. Um forte abraço para todo mundo e estamos juntos na luta. Maravilha, maravilha, Tiago. É isso aí. Toda essa mobilização, ela tem um objetivo final aí, que é construir uma grande greve aí dos servidores em agosto, né? Se não retirar essa proposta, o servidor vai parar.
É isso, né, Adriana? Agora é uma companheira que vai falar, né? Que legal, chama ela. Exatamente. Agora é a nossa companheira Cristina, da Força Sindical, que vai dar aqui o seu recadinho para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Douglas, os demais companheiros aqui presentes. Depois de todas essas falas, né, fica um tanto quanto difícil, que eu acredito que foi muito bem abordado já pelos companheiros que antepassaram. Eu sou representante da Força e sempre cito isso, que esse setor do público da Força Sindical, ele é composto pelos municípios, a massa da Força Sindical é pelos municípios. Por isso que sempre eu abordo a importância do trabalho dentro dos municípios. E agora, o que me chamou a atenção hoje foi que, dia 27 de julho de 2017, as centrais estavam na rua por nenhum direito a menos, e se a gente não se mexer, eles vão retirar nossos direitos, que foi a discussão da CLT, e nós perdemos a parada ali. Paralelo a isso, nós viemos com a reforma trabalhista, nenhum direito a menos, tomamos pau, não teve unidade. Depois nós tivemos a reforma previdenciária, não tivemos a mesma unidade que hoje nós estamos tendo, né? Aí a gente já vem com essa pancada em cima dos servidores públicos desde a lei da responsabilidade fiscal. Nós já tomamos ali na lei da responsabilidade fiscal, também por falta desse tipo de organização, que eu tenho que dar os parabéns, essa organização, assim, ela está sendo fantástica. Nós tivemos o teto de gasto da União por congelamento de 20 anos. Paralelo a isso, nós tivemos a 173, que está afetando em demasia os municípios, porque o maior consumidor, 38% dos municípios são por servidores públicos, que gera a economia desses municípios, afetando sobremaneira a economia local. Não bastasse isso, veio a emenda constitucional 109. E agora nós deparamos com a PEC 32. Então, eu vejo assim, sinceramente, a hora que o Aires fez uma fala, que nós temos 32 indecisos, faltando 12 votos, para nós conseguirmos barrar, há menos de 2 meses nós estávamos precisando de 25 votos para conseguir barrar essa PEC. Então, eu continuo falando, eu não tenho dúvida, o Bolsonaro derretendo, e se essa pressão dentro dos municípios, dentro das grandes capitais, nesse dia 24 do Fora Bolsonaro, as bandeiras trabalhistas, eu não tenho dúvida desse reflexo. Nós estamos fazendo uma atividade, isso é só nível de informe, estamos fazendo uma atividade em Alagoas, e Alagoas está com 4 caminhões de som nas 4 casas do Lira. Ele faz 3 semanas que ele não vai mais para Alagoas, e o pessoal está assim. Para ele se eleger, ele precisa voltar para Alagoas. E eles fincaram o pé, que agora é na casa de Lira que ficam os 4 caminhões de som. Houve uma unidade das centrais lá, então achei assim, muito interessante, isso daí nós estamos fazendo umas atividades nos municípios dos estados que nós temos representação, e eles juntaram com as centrais, com todas as centrais, essa semana, e estão preparadérrimos na casa do Lira. Eu acho que isso é importante, que isso nos fortalece. O Lira começa também a dar uma derretida com aquele levantamento daquela empresa do filho dele com a União. Então, começa a se derreter, e o fortalecimento das entidades sindicais, nesse momento, essa unidade do movimento, é onde, não posso ter a certeza, mas eu tenho quase certeza que essa vitória vai ser nossa. Se dia 24, se sábado agora, nós conseguirmos estar com essas mobilizações na rua, não deixar o movimento dos municípios enfraquecer por causa dos bolsominions,
porque tá terrível. Eu sou do interior de São Paulo, e não só no interior de São Paulo, estou com vários municípios do Brasil fazendo essa atividade para chegar no dia 29, dia 30. Eu falo assim que é um esquenta nos municípios. E estão sofrendo uma pressão muito forte. A hora que nós rompermos essa barreira, essa vitória é nossa. 12 deputados para nós derrotar essa PEC no estado de São Paulo, a chance nossa é grande. Então, companheiros, eu acredito. Obrigado, companheira. Unidade, muito obrigada a todos. Eu acho que é importante, viu, Adriana, a gente reforçar, né? Os deputados que estão lá, né? Tudo isso que foi dito, PEC 95, reforma trabalhista, terceirização, reforma previdenciária, foram aqueles que deram um golpe, né? Deram um golpe numa presidente eleita, e lá atrás a gente dizia, né? Depois do golpe vai vir um sarrafo em cima do direito dos trabalhadores. Teve muita gente que apoiou esse trem, né? Então, acho que é importante a gente dar os nomes aos bois, e o ano que vem nós precisamos desempregar esses vagabundos que votam contra servidor público, né? Porque, infelizmente, é um bando de vagabundo que eles sempre votam contra os servidores. A gente tem que dar nome aos bois, como eu já fiz no início, né? Qual são os posicionamentos aí no Congresso Nacional. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro Pedro Ottoni, da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Fala contigo, companheiros, vamos reforçar aí que são 3 minutos para a gente acabar a nossa plenária num tempo bacana, tá bom? Uma coisa, antes de passar a palavra aí para o companheiro, eu só queria dar um recadinho que o pessoal da Frente Parlamentar Mista, eles queriam muito estar aqui com a gente hoje, mas eles estavam cheios de agenda e não conseguiram entrar aqui na nossa live, mas deixaram recado que estão conosco, inclusive estão compartilhando a nossa live na página do Facebook deles, todos aqui contra a reforma administrativa. Legal, Adriana. Pedro, é contigo. Boa noite. Queria cumprimentar a todas e a todos, aí no nome da Adriana, do companheiro Douglas, agradecer aqui o espaço, colocar um pouco as posições da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, muito na convergência, no sentido da unidade com o que foi dito aqui pelas falas que me antecederam. Só destacar que a PEC 32 ela é um processo desconstituinte. Ele é uma medida que visa desmontar a Constituição de 88, desmontar o sentido geral que o povo aprovou, né, em 88. Então, é fundamental a gente ter essa noção que está mudando o caráter do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está deixando de ser um Estado de direito para ser um Estado assistencialista. Quando se ataca os servidores e coloca os servidores sobre o jugo político, como foi já destacado em falas anteriores, na verdade, você está colocando o povo em uma situação de submissão à caridade, porque é isso que vai acontecer depois de desmontar o Estado brasileiro, desmontar os serviços públicos, desconstituir, né, o Estatuto dos Servidores. Significa submeter a maioria da população a uma condição de simplesmente assistidos pela caridade ou pela vontade de um governante ou de instituições privadas. Que é isso que está acontecendo, e esse é o projeto maior. Então, se fala muito que o Estado brasileiro é grande, que o Estado brasileiro tem muitos... é um grande elefante, ou, na verdade, o Estado brasileiro é muito pequeno em relação, por exemplo, à média dos países da OCDE. Média dos países da OCDE, 22% da população economicamente ativa são de servidores. No Brasil, não chega a 11%, é 10,9% de trabalhadores do serviço público. Em especial, trabalhadores mal remunerados, né, principalmente ligados aos serviços
aos servidores públicos municipais, aos serviços municipais. Então, é uma situação muito grave, é um processo de desmonte do Estado muito profundo. Eles estão desconstituindo uma vanguarda de defesa dos direitos sociais, que são os servidores. Então, ao quebrar, né, um conjunto a estabilidade em especial dos servidores, está se atacando, inclusive, a força que esse setor tem na luta por garantir direitos, para garantir serviços para todos e para todas. Então, é algo extremamente grave. E, para concluir, né, dentro desse espírito também de convocatória, é fundamental a gente frisar, já foi frisado várias vezes, eu acho que é mais importante do que nunca a gente criar essa unidade na ação, e a ação já tem agenda do dia 29, uma grande live com representantes das centrais, representantes dos movimentos dos servidores públicos, para dia 29, né, no início da noite, se não me engano, 19 horas, está lá no cronograma, e no dia 30 nós vamos ter uma grande plenária com a participação de servidores das 3 esferas, para a gente conseguir mobilizar aí, na próxima quinzena, em agosto, a gente fazer também grandes mobilizações em defesa do Brasil, em defesa dos direitos sociais. A PEC é muito mais do que um ataque aos servidores, a gente precisa colar as nossas mobilizações próximas, agora, inclusive, no dia 24, o Fora Bolsonaro, e o ataque como uma bandeira não menos importante, fundamental, oportuna nesse momento, que é contra a PEC 32, a PEC do desmonte do Estado brasileiro, de desconstrução da nossa democracia e, na verdade, uma PEC que tenta, de alguma maneira, retornar à República Velha, a República dos Coronéis, ali onde os servidores públicos praticamente não existiam. Então, esse é o recado da Intersindical, agradecer o espaço, forte abraço a todos e a todas. Obrigado, Iso. Legal, Obrigada, Pedro. companheiro Pedro. Opa, lembrando, né, Adriana? Dia 24, ato Fora Bolsonaro na Paulista, 15 horas. Em todo o estado de São Paulo vai ter ato Fora Bolsonaro. 29, Encontro Nacional, 29 e 30. Rumo à greve contra a PEC 32. O próximo... Exatamente. E para organizar também aqui a nossa greve geral aí do funcionalismo público, queria convidar, então, o companheiro Sérgio, da Intersindical. Lembrando aí os companheiros, né, para tentar ser breve na saudação, porque a turma aqui está cheia de vontade de falar. E agora nós já encerramos as inscrições dos estaduais, agora nós vamos abrir para federal. Então, todo mundo que é da esfera agora é a federal... turma importante aí, Adriana. É a turma importante aí do funcionalismo, é tudo federal, Agora é federal, isso. Então, a galera do federal vai se inscrever durante a fala do Sérgio e do Lineu, tá? Está aberta aí as inscrições, se inscrevam à vontade. E, encerrando a fala as inscrições dos federais, aí o chat vira de novo geralzão para a galera falar. Então, companheiro Sérgio, é contigo. Boa noite aí, camaradas. Saudar aqui em nome da Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora, todas as organizações que estão construindo esse fórum, os parlamentares e principalmente os trabalhadores do setor público, municipal, estadual e federal, que estão acompanhando aqui esse encontro estadual de São Paulo. A classe trabalhadora já vem desde 2017 tomando várias pancadas aí, né? São várias perdas de direitos, né? Terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária. E no campo do setor público, começou com a PEC, se não me engano, 95, a PEC do teto de gastos, que proíbe investimentos, olha só, proíbe investimentos por 20 anos no setor de educação e saúde. Então, essa organização ela é de fundamental importância, não só no campo público, né? Porque a gente tem aí os atos acontecendo em várias cidades nos últimos meses. No próximo dia 24 tem mais um ato marcado, e em plena pandemia, né, o qual a gente já se solidariza aqui com as mais de 540 mil famílias
que perderam seus entes queridos por conta de um governo genocida. Então, é importante essa construção andar num paralelo. Os atos de ruas, mesmo dentro de uma pandemia, vem crescendo a cada ato. Isso é importante. E é importante também aqui, no campo público, porque não só os trabalhadores do campo público sofrerão os ataques com essa PEC 32, né? Mas toda a sociedade é que vai sentir na pele, lá na ponta, quando for no hospital público, quando for lá na UPA, ou as escolas, as creches, é que vão sentir o peso dessa privatização, dessa deformação que é essa PEC 32. Então, é de fundamental importância que, no campo público, a gente construa um ato muito grande no dia 29 e 30, e, oxalá, a gente consiga não só tirar um dia de greve geral no campo público, mas de toda a classe trabalhadora. E é de fundamental importância que as centrais e as organizações aqui presentes façam assembleias, façam reuniões nos locais de trabalho, nos locais